Do livro Agenda Cristã, ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude, entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Aproveite bem o seu dia. Nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar e nas luzes da escola, para que todas as mães permaneçam amparadas em teu infinito amor, para que todos os doentes sejam socorridos e para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar pelo menos migalha do reconforto que usufruímos para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Senhor, se não é pedir muito, nós te rogamos ainda auxílio para que ninguém procure a falsa tranquilidade nos tóxicos suscetíveis de conduzir-nos à irresponsabilidade e à loucura. E te solicitamos também, Senhor Jesus, por que não, amparo a cada um de nós, para que estejamos igualmente unidos no respeito que devemos às leis do trânsito, evitando a perda de tantas vidas. Amado Jesus, nosso Senhor e Mestre, nós te rogamos ainda inspiração e bênção para todos os homens respeitáveis que nos governam, para que eles possam sustentar-nos a segurança e a paz, o trabalho
e a justiça, o progresso e as alegrias da vida comunitária. E te pedimos para que os nossos pastores religiosos, sejam eles, Senhor, quais forem, tenham para conosco, como sempre, a devida paciência, tolerando as nossas fraquezas e permanecendo fiéis à lavoura da fé, porque nós todos, amado Senhor Jesus Cristo, necessitamos da bênção da religião para vivermos em paz. Ensina-nos, Jesus, o perdão e a solidariedade humana na prática verdadeira que nos legaste, e guia-nos, Senhor, para o teu reino de paz e de amor, e releva-nos, por misericórdia, este nosso pedido aqui no Clube dos Artistas, permitindo que a tua bênção se estenda sobre nós todos, amparando-nos a todos, agora e para sempre, Senhor, assim seja. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Plena com Joana de Ângeles. Hoje vamos retomar as nossas reflexões sobre a felicidade. A felicidade é uma ilusão ou uma possibilidade? Nós vimos nos nossos últimos encontros, e no nosso último encontro em especial, que muitas vezes projetamos fora essa felicidade e saímos de forma intensa numa busca de conquistas externas para tentar preencher muitas vezes o vazio da alma. E nem sempre isso dá certo. Muitas vezes caímos em depressão, caímos em solidão porque não colocamos no local certo as bases da felicidade. Como dissemos, Jesus estabeleceu: o meu reino não é deste mundo. E logo após, Kardec iria complementar: a felicidade não é deste mundo. Mas quando Kardec dizia isso, dizia de uma maneira pessimista ou estava querendo colocar as premissas da felicidade em um outro reino? Em um reino interno, um reino do ser, um reino da psique. E retomando aquela mesma alegoria do rei Midas, do pedido de que tudo se transformasse em ouro, vamos trazer uma história real. A história de um homem muito bem sucedido, um diretor cinematográfico, que narra no seu documentário I Am, Você Tem o Poder de Mudar o Mundo, um pouco da sua trajetória. Tom Shadyac, ele foi muito premiado pelos seus filmes. Todo-Poderoso, Ace Ventura, Patch Adams, O Amor é Contagioso, são algumas das suas obras fantásticas que as pessoas até hoje aplaudem. Mas poucos conhecem a sua história, o exemplo de vida que ele traz. Ele diz que, a certa altura da sua existência, ele tinha conquistado todos os prêmios e prêmios antes muito almejados. Conquistou fortunas. Milhões e milhões de dólares eram lançados em sua conta corrente e ele não dava conta de todo aquele dinheiro. Comprou uma mansão em Beverly Hills, uma mansão de 650 metros quadrados, num local onde os metros quadrados são um dos mais caros, se não o mais caro do mundo. E ali ele estava, recheado de celebridades que iam às festas em sua casa, e ele se sentia um ser preenchido dentro daquilo que se almeja preencher. Mas ao mesmo tempo vinha uma sensação externa, estranha. Ele tinha que cada vez mais ter coisas e ter coisas. Comprou uma propriedade enorme em Pasadena,
uma fazenda de vários hectares e assim continuava no seu afã. Comprar propriedades, comprar jatinho, mas percebi algo estranho, que ele diz em seu documentário. No dia em que me mudei para a mansão em Beverly Hills e saíram as pessoas que levaram os móveis, fizeram a mudança, constatei algo estranho. Eu não me sentia feliz. Algo dizia para mim que eu deveria buscar uma outra fonte de felicidade. E ele estava prestes a passar por uma mudança muito extrema em sua vida. Ele gostava de andar de bicicleta nas montanhas. Era algo que ele fazia para sair um pouco do estresse do dia a dia, do estresse das viagens, das gravações, que eram muito intensas. Mas andando de bicicleta, ele sofreu uma queda terrível. Teve um grave ferimento nas mãos, uma fratura e uma concussão. Bateu a cabeça e aquilo foi terrível. Foi levado aos médicos e tinha dinheiro para consultar os melhores médicos. Fez vários exames, submetido a vários tratamentos, mas a luxação continuava. A concussão continuava e ele passou a sofrer aquilo que é conhecido como síndrome da pós-concussão. Uma dor que ficava permanente, uma dor intensa. E outros sintomas estavam associados. Ele ouvia um zumbido constante que não o deixava e o atormentava. Ele ficou fotossensível, sensível à luminosidade. E aquilo foi trazendo uma depressão profunda para ele, a ponto de ele pensar em desistir da própria vida. Aquilo era um sentimento estranho para ele, porque ele não tinha o desejo de morrer, não tinha o desejo de cometer suicídio, mas aquele pensamento de que a vida não valia a pena, de que tudo o que ele havia conquistado até então era efêmero, passou a acompanhá-lo. Certa noite, pensando consigo mesmo, ele tomou a decisão. Irei enfrentar esses pensamentos negativos. Eu preciso, antes de partir do mundo, descobrir quais são as causas das dores do mundo, quais são as causas do sofrimento, quais são as bases efetivas para a conquista da felicidade. E ele resumiu numa única questão: o que está errado no mundo? E nós trazemos a você essa questão. O que você acha que está errado no mundo? São tantas coisas, dizem as pessoas, porque vemos esse mundo onde acontecem tantas guerras, onde acontece a miséria social, onde acontece o abandono, onde acontecem tantas atrocidades, e com a presença tão intensa do mal do mundo, faríamos uma lista intermina dos males que há no mundo. E Tom Shedyak chega a uma conclusão. Por trás dos problemas do mundo, crises, miséria, guerras, etc., existe um veneno oculto, existe algo escondido que precisamos buscar, solucionar urgentemente, para que a humanidade retome seu rumo, sua vocação, seu destino sublime. E ele faz uma nova proposta, uma nova pergunta: o que nós podemos fazer a respeito? Ele decidiu chamar 4 colegas, câmeras, diretores, e partir em busca de respostas para que construíssemos a felicidade não mais nas suas bases externas, que ele via agora que faliram no seu caso. Ele, que era portador de uma fortuna enorme, era uma pessoa infeliz. Ele, que era portador de valores que as pessoas aplaudem, de amizades de famosos, amizades de celebridades, se viu durante 4 meses com pouquíssimas visitas, pouquíssimos telefonemas. Aqueles amigos das telas de cinema não eram amizades reais que conseguiram acompanhá-lo na dor. E ele se perguntava: que mundo é esse que nós estamos construindo? E elencou durante o seu belo documentário alguns desses males do mundo. Verificou que construímos, ao invés de um ambiente de cooperação, um ambiente de competitividade. Desde cedo parece que somos educados a competir. Nós temos que vencer na vida, temos que ser o primeiro lugar, temos que, de alguma forma,
ter exaltada a nossa personalidade, as nossas conquistas, isso vai criando um sentimento íntimo de que algumas vezes podemos passar por cima dos outros, algumas vezes podemos abandonar valores éticos, algumas vezes podemos considerar ou devemos considerar o outro como inimigo, porque ele é o nosso competidor. E quando vemos ao nosso lado um competidor, nós nos armamos para destruí-lo. Nos armamos de emoções que devem ser direcionadas para diminuir o outro e não para construir um ambiente solidário. Ele propõe que invertamos essa equação, que deve sair da competitividade para a colaboração, para a cooperação. E recordava da própria evolução assinalada por Darwin e dizia que por trás da lei da evolução existe um intuito de cooperação. As sociedades que cresceram, as sociedades que prosperaram, tiveram como base um sistema de cooperação e começaram efetivamente a diminuir a sua intensidade quando a competitividade passou a se sobrepor àquele natural instinto humano de cooperar, de ser amigo, de colaborar. E por trás desse câncer da competitividade existe um outro muito sério, que é o consumismo. Nos tornamos pessoas consumistas. Isso, de certa forma, vem porque perdemos a noção dos nossos valores intrínsecos. E quando perdemos a noção do nosso valor próprio, queremos agregar coisas para substituir essa falsa noção de valor. Compramos coisas, compramos mais coisas. E não percebemos que por trás disso existe uma natureza que está sendo deteriorada. O ser humano vai se alienando, se aliena da sua condição de participante da natureza. E essa natureza, não à toa, se volta contra o próprio indivíduo, porque o sistema que ele se utiliza para construir a sociedade, a vida em comunidade, é um sistema doentio. Tom Shedyak chama a atenção de que, na própria natureza, o acúmulo é câncer. E esse exemplo é trazido no nosso próprio corpo. O câncer é o acúmulo de células que crescem de forma desordenada. Por que estamos construindo esse câncer e chamando esse câncer de felicidade? Por que queremos consumir coisas e mais coisas, trazendo uma satisfação ilusória, quando na verdade deveríamos e poderemos nos contentar com tão pouco? Ele percebeu essa verdade, percebeu que para buscarmos solucionar o mal do mundo, o indivíduo deveria se voltar para solucionar o próprio mal. E aqui fica uma pergunta antes do nosso intervalo. Qual é o mal que existe dentro de mim? Nós deixamos no ar uma pergunta. Qual é o mal que existe em mim? Nós temos que ter maturidade para refletir a respeito desse mal. Porque se não fizermos isso, através de um mecanismo de defesa, nós projetamos fora esse mal e passamos a reclamar de tudo e de todos, sem verificar os paradoxos que existem na nossa própria natureza, como nos ensina a benfeitora Joana de Ângeles. São tais paradoxos humanos que produzem as vidas vazias, as vidas ressequidas, a falta de sentido existencial e de significado para lutar-se e crescer-se interiormente, descobrindo-se a real felicidade de viver. E nessa proposta, ela faz um desafio para que encontremos dentro de nós mesmos um sentido existencial. Por isso, James Hollis já nos dizia que o objetivo da vida não deve ser simplesmente a busca da felicidade, porque isso pode ser ilusório no sentido de, se essa felicidade é estabelecida nas bases do ego, ela é algo ilusório. Pode até ser conquistada, mas é conquistada em bases efêmeras, que não se sustentarão. E ele propunha num olhar junguiano,
Busquemos, ao invés da felicidade, busquemos um sentido para as nossas vidas. E exatamente nesse sentido entra em sintonia com o pensamento de Joana de Ângeles, que nos ensina que, quando não buscamos o sentido para as nossas vidas permanecem vazias. E essa descoberta que fez o nosso diretor cinematográfico, Tom Shedyac, sua vida estava cheia de valores monetários, econômicos, mas estava vivendo uma vida vazia. Não era possível estabelecer um sentido profundo. Um dos entrevistados em seu documentário é o seu próprio pai. E no pai ele tem uma noção fantástica de compaixão, de dedicação, de amor ao próximo. O pai construiu um hospital juntamente com outras pessoas e atendia de forma gratuita crianças portadoras de câncer. Dali veio a ideia de Pat Adams, o amor é contagioso. Ali ele extraiu as primeiras lições daquele médico que se dedicava ao amor e transformava sua vida, porque o amor contagiava. Seu pai, já alquebrado pelos anos, falava da alegria em compartilhar o amor com o mundo, mas não deixava de anotar uma certa tristeza ao verificar que poucas pessoas se deixavam contaminar pelo amor. Até mesmo os religiosos, dizia seu pai, dizia a sua experiência de participante de uma comunidade religiosa. Aos domingos, contava ele, eu costumo ir à igreja. Vou à igreja e naquela 1 hora, 1 hora e meia, as pessoas sorriem, as pessoas se abraçam, as pessoas cumprimentam quem está ao lado, as pessoas ouvem atentamente a mensagem do pastor, do padre, do palestrante, seja qual for a comunidade religiosa, e parecem estar integradas a algo maior. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, aquilo dura apenas aquela 1 hora e meia, um pouco menos, um pouco mais, do encontro, da reunião. As pessoas parecem não deixar fazer com que esses valores, esses princípios, sejam levados às suas casas. E aquele veneno oculto do qual falamos parece contaminar as suas melhores intenções. Os seus desejos começam a ser aumentados, ampliados, colocados na mídia de uma forma ou direta ou disfarçada. Somos alvo, somos receptáculo desses desejos que vão se transformando em necessidades. E vale a pena recordar de uma bela frase de Michelangelo que nos diz: o maior perigo para a maioria de nós não é o nosso objetivo ser muito elevado e não o alcançarmos, mas ser baixo demais e o realizarmos. Como andam os nossos desejos? Como andam os nossos objetivos existenciais? Porque muitas vezes eu recebo e-mails, propagandas de cursos que dizem: você pode alcançar o sucesso, você pode obter o que você deseja, você pode alcançar a felicidade. Isso, às vezes, vem como uma proposta positiva de estabelecermos objetivos, metas e conquistarmos essas metas. Mas antes disso, é melhor perguntarmos de onde, em que parte de nós está sendo construída essa felicidade. Quais são as bases que estão sendo construídas as nossas metas? Porque se não nos questionamos sobre isso, os nossos objetivos podem ser rasteiro demais, baixos demais, e conquistarmos. E depois de conquistarmos, será que seremos pessoas felizes, pessoas realizadas? Eu me recordo de um paciente. Era um paciente muito bem-sucedido, um doutor universitário. Ele havia conquistado vários títulos acadêmicos, fez formação no exterior, nos Estados Unidos e logo depois na Europa, na Espanha, teve títulos de pós-doutorado e ele se vangloriava disso. E claro, é uma conquista importante dentro dos meios acadêmicos. Mas ele estava vivendo um processo depressivo profundo e nós precisávamos investigar a sua história, ou seja, a qual custo
ele fez aquelas conquistas. E investigamos a sua vida familiar. Ele havia deixado de lado muitas feridas da infância. Desde a infância ele dizia para consigo: eu tenho que ser alguém muito bem-sucedido para provar para os meus pais que eu posso vencer na vida, porque várias vezes ele ouvia que não venceria na vida. E desde a adolescência ele era um estudioso, passava horas e horas estudando, mas isso veio a um custo muito grande, que era a dificuldade do relacionamento interpessoal. Sua vida acadêmica ia muito bem, mas o seu casamento, porque depois ele se casou, estava virando uma tragédia. Um palco de agressividade, um palco onde cada um utilizava para agredir e diminuir o outro. A companheira, dizia ele, não me entende. Ela não pode alcançar o meu nível intelectual. E o fizemos perceber que, apesar de ele saber e entender muitas leis, emocionalmente ele se comportava como uma criança. Por isso não se sentia pleno, embora realizado externamente. Por isso ele não se sentia feliz, embora se vangloriasse do título acadêmico. Para a conquista da razão, ele havia deixado de lado a emoção. E quando desejamos ser seres integrais, não podemos deixar de lado a conquista do ser que somos, o ser integral, porque senão a nossa será uma felicidade parcial. A depressão, no seu caso, assim como no caso do nosso diretor cinematográfico, tinha um propósito. Era o chamado da alma para que a felicidade se construísse em novas bases. Ele, o professor universitário, não conseguia mais render como antes, escrevendo artigos, escrevendo teses, publicações em revistas científicas, justamente porque sua psique se negava a fazer o que ele fazia até então, até que ele descobrisse o mundo mágico, as suas riquezas internas. Por isso mesmo, o filósofo Epicuro nos ensina com sabedoria: se desejas ser feliz, não acrescente suas riquezas, mas subtraia os seus desejos. Subtraia os seus desejos que são lançados para fora. Subtrai os seus desejos de acúmulo e acrescente às suas necessidades reais, aos seus valores internos, que muitas vezes são abandonados nessa caminhada. E passando da proposta pessimista de Freud, que falamos no encontro passado, que não via nos planos da divindade a intenção de que o homem fosse feliz, vamos encontrar a proposta mais abrangente de Carl Gustav Jung, que estabelece: o homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil e feliz quando, e só então, o seu processo de individuação está realizado. Quando consciente e inconsciente aprenderem a conviver em paz e contemplam-se um ao outro. A proposta de Jung diz que para sermos felizes, temos que ser um ser integrado. O que é ser um ser integrado? É fazer a conquista daquelas partes internas que foram abandonadas. É olhar para o nosso próprio mal, como propunha Tom Shedyak. Olhar para o próprio mal, nas palavras de Jung, é olhar para a própria sombra. A sombra é tudo que negligenciamos na nossa personalidade. Esse é o nosso mal, esse é o nosso veneno. Mas na sombra existem várias possibilidades, existem várias ferramentas, existem vários aspectos da nossa natureza que precisam vir à tona à luz da consciência. No caso do nosso paciente, bem-sucedido, professor universitário, a sua consciência trazia a inteligência, a razão, mas a sua sombra era a emoção não desenvolvida que o fazia agredir e diminuir os outros, assim como ele se sentira diminuído na infância. No seu inconsciente permaneciam gravadas a violência, o abandono, a palavra amarga dos pais, a palavra ofensiva no seu modo de ver, e agora ele precisava integrar. Precisava olhar para a sua própria dor,
precisava olhar para o seu mundo interno, abandonado, o mundo dos sentimentos, e aprender a amar. Porque, de certa forma, só nos tornamos felizes, inteiros, quando aprendemos a amar. E aqui fica a pergunta para o nosso próximo bloco. Eu já aprendi a amar? O amor que desenvolvo é suficiente para me trazer a sensação de felicidade? É importante nos perguntarmos e refletirmos se já aprendemos a amar, porque o amor é um aprendizado e o amor é estabelecer essa relação consigo, com o próximo, com a natureza, com Deus, para todas as dimensões que desejamos nos conectar e sintonizar com essa força do universo. Abraham Maslow, da psicologia humanista, ele nos diz o seguinte: quanto mais aprendemos sobre as tendências naturais do homem, mais fácil será dizer-lhe como ser bom, como ser feliz, como ser fecundo, como respeitar-se a si próprio, como amar, como preencher as suas mais altas potencialidades. A coisa a fazer, segundo me parece, é descobrir o que realmente somos em nosso âmago, como membros da espécie humana e como indivíduos. Nós já descobrimos o que somos efetivamente, porque se a nossa vida está na parcialidade do ego, nós estamos perdendo o contato com parte importante do ser, a nossa essência, quer a chamemos de self, quer a chamemos de espírito, quer a chamemos de alma. Mas seja qual for a denominação, não podemos perder o contato com essa parte importante do ser sob a desculpa de estarmos realizando os nossos desejos ou de estarmos investindo na felicidade dos nossos filhos e tendo uma vida cada vez mais difícil, mais intensa, mais sacrificada, porque vamos levando essa vida amarga e dissociada do nosso ser. Para encontrarmos essa essência do ser, é necessário reservar alguns momentos para a reflexão sobre quem nós somos, dedicar alguns momentos à meditação, à contemplação da vida, porque isso faz com que o nosso pensamento se equilibre. O nosso pensamento direcionado para os desejos vai trazendo cada vez mais ansiedade. E como a ansiedade é a marca dos nossos dias, não é verdade? Como nós conduzimos a ansiedade e essa ansiedade traz tantos males no seu âmago. Ansiedade, até certo nível, é perfeitamente natural, porque ela é uma capacidade adaptativa. O problema é que na vida moderna, a carga de ansiedade é enorme, porque além dos perigos reais, existem os perigos imaginários do nosso pensamento doentio, o nosso pensamento que só vê violência no mundo, que só vê competitividade, que só vê guerra, só vê destruição. Por isso é importante equilibrar as bases do pensamento para que essa felicidade comece a ser construída numa psique saudável, como nos ensina Joana de Ângeles. Como o pensamento é a fonte geradora das aspirações, anelar pelo melhor, trabalhar por adquiri-lo, representa elevação e engrandecimento moral. Não se perturbar, todavia, quando isso não ocorra, é demonstração de maturidade e de equilíbrio que todos devem manter. Claro que podemos direcionar o nosso pensamento para as aspirações, mas que essas aspirações não sejam somente as conquistas egóicas, mas principalmente esse pensamento vinculado às conquistas do ser que somos. Para quais forças o nosso pensamento está direcionado? Para quais conquistas o nosso ser direciona essa força tão poderosa quanto o pensamento? Porque certa feita perguntaram ao nobre filósofo chinês: o que o surpreende mais na humanidade? E Confúcio respondeu: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para a recuperar. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por não viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer
e morrem como se não tivessem vivido. E olha que isso foi escrito há 5 séculos antes de Cristo. Mas que sabedoria desse homem, que já verificava os males do mundo presente, da era moderna. Porque quantas vezes, no afã de conquistar coisas, perdemos o recurso precioso da saúde, buscando dinheiro, buscando fortunas, enquanto a nossa busca interior é negligenciada. E depois verificamos os tesouros preciosos que existiam muito próximos a nós e que nós abandonamos. Vamos deixando de lado na caminhada. Quais são os tesouros preciosos que nós temos? Quais são os recursos que deveremos elencar na alma? Tom Shadyac descobriu. Ele descobriu que aquela vida de fortuna não levaria à conquista da felicidade. Decidiu que venderia aquela mansão em Beverly Hills e teria uma casa um pouco mais humilde, moraria numa casa um pouco menor e não se sentiu menos feliz por conta disso. Pelo contrário, dizia ele, a vida mais simples me trouxe mais espontaneidade, mais alegria de viver. Decidiu se tornar professor universitário. Compartilhava com os alunos as suas descobertas. Vendeu a sua propriedade de vários hectares em Pasadena e aquela vida trouxe muito mais sentido do que aquele diretor vangloriado. Continua produzindo os filmes, mas agora com um novo sentido, com um novo olhar. E Joana de Ângeles, em Vida, Desafios e Soluções, nos ensina: uma existência feliz não é necessariamente aquela que se faz breve ou larga, mas sim aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que a cercam. E aí questionamos se a nossa vida tem sido uma mensagem de alegria e bem-estar, em primeiro lugar para nós. E isso pode parecer um pouco egoísta, mas não é algo egoísta. Se nós não estamos de bem conosco, como nos relacionaremos bem com o outro? Se nós não vivemos uma vida harmônica internamente entre consciente e inconsciente, como já propunha Jung, como poderemos ter uma relação harmônica com o outro, se o outro vira receptáculo das nossas projeções? Vira receptáculo da nossa própria sombra. E quando isso acontece, nós passamos a reclamar de tudo e de todos. Pare para prestar atenção. Quantas queixas nós fazemos diariamente? Quantas queixas? E se colocarmos numa balança, quantas vezes nos queixamos e quantas vezes somos gratos à vida? Qual lado da balança irá pender, desequilibrar? Temos verificado que é o lado das queixas, que é um lado muito mais volumoso, muito mais intenso, muito mais preocupante nessa sociedade atual, que se volta para conquistas externas. Basta ver que quando dizem que a economia não irá crescer, as pessoas ficam temerosas. Parece que um monstro irá destruí-las porque a economia não irá crescer. E sua economia interna? E sua economia de valores? Como anda? Porque se cada um estivesse preocupado na construção interna, a economia de fora não faria tantos estragos. Não estamos negligenciando a importância da economia, do desenvolvimento, mas estamos reflexionando porque um outro desenvolvimento tem sido deixado de lado, o desenvolvimento do nosso ser espiritual. E por isso mesmo, a benfeitora espiritual chama a nossa atenção. O ser humano deve aprender a ser feliz conforme as circunstâncias, introjetando e vivendo a compreensão da sua transitoriedade física e da sua eternidade espiritual. Aprender a ser feliz conforme as circunstâncias que se apresentem. Às vezes esse é um aprendizado difícil, especialmente para o ego imaturo, porque o ego imaturo ele deseja controlar todas as coisas, deseja controlar todas as circunstâncias. E nós não podemos controlar todas as coisas, não controlamos o tempo, não controlamos o comportamento das pessoas, não controlamos o desenrolar da vida. O único controle
que nós devemos buscar é o autocontrole. E esse não deve ser perdido. Por isso que as bases da felicidade são internas. Por isso que Jesus chamava a atenção que o seu reino não era deste mundo. E Kardec complementava dizendo: a felicidade não é deste mundo, do mundo de fora, é do mundo interno, onde a nossa psique deve estar harmônica, onde o nosso ser deve estar de bem consigo mesmo. E esse parece o ponto difícil que vemos nas pessoas. As pessoas não estão de bem consigo e por isso podem ter inúmeras conquistas de fora, podem ser muito bem-sucedidas, mas não têm alegria de viver, não têm aquela satisfação que venha da alma, não têm aquele olhar profundo para a vida, mesmo nas circunstâncias amargas. E todos nós, de certa forma, já vivemos períodos difíceis, já vivemos momentos difíceis, mas eu pergunto, não houve, depois de vividos esses momentos difíceis, depois de vivida essa fase de crise, não houve um ensinamento que trouxe para nós uma certa maturidade e uma postura melhor para a vida de agora em diante? Normalmente, depois de pensarmos, verificamos sim. Depois de passarmos por situações difíceis, nós crescemos, amadurecemos, nos tornamos pessoas melhores. E não podemos perder isso de conta, porque isso é que traz a noção de felicidade. Encontramos por isso nessas lições de Tom Shedyak, de A.M., você tem o poder de mudar o mundo, de que devemos retornar às bases da felicidade para uma conquista interna. Os valores de fora podem até nos acompanhar, mas serão esses valores internos que sustentarão a nossa felicidade. Por isso, quando Freud dizia que a felicidade não está nos planos da criação, ele estava equivocado. E nós ousamos dizer o contrário. Não somente a felicidade está nos planos da criação, mas a plenitude existencial. Todos estamos fadados à plenitude, mas para conquistá-la, devemos arregaçar as mangas e sair em busca da vida, não de uma vida feliz do lado de fora, mas de uma base de felicidade que se construa a partir de dentro. E desejo a todos vocês que conquistem essa felicidade interna para construirmos o mundo feliz que todos nós desejamos. Um grande abraço a você e até o nosso próximo programa.